Noite! E assim vamos começando mais uma live da sequência de lives do Ventre aos Primeiros Passos. Hoje a live é só comigo, então chame o pessoal para fazer parte dessa live junto. Façam perguntas, desculpa que eu tô um pouco rouca. Façam perguntas, né, sobre o desenvolvimento motor do bebê e da criança. Hoje eu vou falar sobre crianças de 0 a 3 anos, né? Então vou falar pontos importantes do desenvolvimento, não só motor, mas também o que vem antes e o que influencia a aprendizagem da criança dentro desse contexto. Então eu espero que vocês fiquem aqui comigo, tirem suas dúvidas, interajam comigo, chame as pessoas para participar, porque é um assunto de uma vida, é um assunto que eu me dedico há muitos anos. Então a gente vai tocar em vários assuntos importantes e que há pouco tempo as pessoas estão começando já a receber melhor informação sobre essa fase, coisa que antigamente não tínhamos acesso. Então hoje tem a neurociência também para dar respaldo à questão de aprendizagem, né? A questão como funciona o cérebro no contexto de aprendizagem. Então, dentro do que eu escrevi no e-book, é claro que muitas partes que não são pertinentes à minha área, eu quis dar apenas uma introdução, um conhecimento, um norteamento para vocês, e por isso que eu chamei os colaboradores para auxiliar na construção desse e-book também, para ilustrar ainda mais o que eu coloquei lá de orientação para vocês pais. E muitos exercícios práticos também. Então, ele está dividido em 3 partes, o livro. A primeira falando sobre família, sobre a decisão de ser pais e mães, o cuidado com a mulher, da saúde da mulher. E a segunda parte, a gente já vai com uma construção do nascimento. Então, como a gente vai lidar com essa criança, como que a gente vai receber essa criança, como que a gente vai interagir com essa criança, né? E aí envolve toda a questão, claro, materna, nesse primeiro momento, por conta até do nascimento dessa criança, né? Da questão familiar. Então, as coisas já começam a se estruturar melhor para que o bebê se desenvolva. E a terceira parte, aliás, terminando a segunda parte, a gente fala muito também sobre o toque e como ele é importante dentro do desenvolvimento do bebê. Eu dou várias dicas, vários elementos de como construir isso, e o trabalho totalmente também é sensorial, então não é só massagem, né? Mas promover para a criança outras interações, principalmente sensoriais, para este bebê. E esse é o grande valor da primeira infância, né? Da educação infantil. Segundo ponto, o terceiro ponto é que a gente vai falar do desenvolvimento psicomotor e também assuntos pertinentes a quando procurar ajuda, o que desenvolver fase a fase. E a última parte vai falar sobre o processo de entrada na escola, como escolher, como lidar com todas essas questões de busca pela melhor escola, de acordo com o seu bebê. Então, a gente tem que estar muito ciente do que a gente quer e pretende nesse sentido, né? Para que a escola, a gente tem que pensar que não é pra gente, mas é o seu filho que vai conviver, é a criança. Então, a gente tem que pensar sempre nessa escolha de acordo com o temperamento dessa criança, para que possa ser útil, para que ela possa aproveitar e evidenciar o seu potencial cada vez mais, né? Então, a gente vai começar primeiro com a questão familiar. Então, eu sempre, quando aparece mães para mim, eu sempre digo, e foi falado na segunda-feira também, na primeira live, que a gente tem que conversar com o parceiro para primeiro partir para a definição de como juntos vocês vão criar esta criança, né? Então, não basta só decidir ser mãe e isso já ser falado posteriormente ao nascimento do bebê. Não.
até mesmo no matrimônio, quando estiver namorando, é bom fazer esse alinhamento de como vocês estão falando, qual é a língua que vocês estão falando, né? Então, a gente tem que pensar que isso é para ser discutido, a gente tem que pensar que não dá para deixar para depois, porque quando o neném nasce, e é quando começam a ter as discussões entre os casais, se este alinhamento não estiver efetivado. Então, a gente tem que conversar muito bem, alinhar esses pontos, porque não adianta um corrigir e o outro deseducar. Então, esse respeito mútuo na hora de lidar e falar com a criança, ele é muito importante, né? E uma das questões que causam maior separação entre o casal é justamente a falta dessa linguagem entre o casal, né? E durante todo esse processo gestacional também, é preciso muito que a mulher entenda o seu papel e a mulher também não desmereça o papel do homem neste momento de nascimento, né? Então, assim, é bom sempre a mulher buscar esse auxílio do homem, né? É claro que nem sempre a mulher tem um parceiro, muitas vezes ela tem uma gravidez solo, mas buscar uma rede de apoios à sua volta que dê esse suporte emocional, porque vai ser fundamental também, né? Para que ela se conecte com ela mesma, em primeiro lugar, e segundo, com este bebê que está por vir. Porque a gente vem falando no decorrer da semana que as emoções da mulher influenciam muito no feto e também o bebê após o nascimento. Então, a gente tem que buscar da melhor forma, estar alinhada com este parceiro, né? E também não achar que a gente é autossuficiente para lidar com tudo, porque a mulher não é e ninguém é. Então, a gente tem que entender que neste momento é o momento de ser cuidada, né? E que a gente não pode negligenciar isso. Aí o bebê nasce e vem a construção deste vínculo, que já começa desde a barriga, né? Com esse diálogo com a sua barriga, né? Sempre evidenciando suas emoções e separando. Isso não é seu, meu filho, isso é meu, estou passando por isso, não é culpa sua neste momento. Então, a gente tem que separar as nossas emoções e as emoções do bebê para que ele não sinta que ele não é desejado. E também foi falado no decorrer da semana, né? O primeiro grande ponto de vínculo deste bebê, né, com a mãe, para a gente desenvolver essa relação, né, com o bebê, é através da amamentação, né? E até foi discutido isso. Por quê? Porque a amamentação é o momento que o bebê olha para você e se reconhece através dos seus olhos. Então, o contato visual com este bebê neste momento da amamentação é fundamental para que ele se sinta amado e acolhido. E o que acontece é que hoje há uma discussão que muitas mulheres, devido a esse estresse que antecedem não só a gestação, mas o pós-parto, ou por não ter uma rede de apoio, ou não por ter um cônjuge colaborativo e valorize o seu momento, a sua dor talvez, o seu cansaço, não dê esse apoio, então a mulher se sente um pouco isolada, se sente um pouco desmerecida, e porque a atenção sempre vai ficar muito mais para o bebê do que para ela, né? E isso é muito difícil nessa fase, então é necessário sim buscar uma rede de apoio, a gente sabe que é ideal, mas nem sempre é o real. E como essa mulher vai ter que lidar com isso, né? Buscar formas de buscar acolhimento entre grupos de outras mulheres, amigos, familiares mais próximos, para que ela tenha esse conforto. Esse primeiro vínculo não é fácil, principalmente se ela tiver dificuldade para amamentar, né? E isso envolve estresse, pensamento no trabalho, se ela tiver uma carreira, com a questão, como eu já falei, do cansaço. Então, a gente tem que estar muito atento a isso.
porque isso sim pode atrapalhar, né? Pensa, você tá no celular, seu bebê está mamando, mas ele está isolado ali porque o seu olhar não está voltado para ele, está voltado para o objeto. Então é como se ele não se sentisse tão importante naquele momento, né? Claro que não é uma coisa consciente que você vai fazer, é algo inconsciente, até devido à demanda, né? Mas é importante observar neste começo para que já o bebê se sinta fortalecido, né? Porque como a Simone falou na segunda-feira, quando a mulher não amamenta, geralmente a criança está mais suscetível a vícios, né? Então a gente tem que estar consciente disso e que bom que podemos hoje ter esse tipo de orientação, não é mesmo? Segundo grande ponto de vínculo que é, mesmo se a mulher não consegue amamentar, mantenha o ponto de contato com o olhar, mesmo sendo algo artificial com a mamadeira, né? Mantenha este contato porque também é importante, né? Porque por mais que tenha um objeto externo ali, a criança em si também vai se sentir acolhida pela presença da mãe. Imagina agora se ela não tem o seu peito e também agora tem a mamadeira, mas também não tem o seu olhar. Então, olha como essa criança pode ficar perdida nesse momento, nesses primeiros meses, né? Então, a gente tem que pensar muito nesse momento, esse posicionamento. Então, é por isso que é preciso estar muito conectada, você com seu bebê e você com você mesma. Porque também uma mãe que não está bem consigo mesma, tampouco vai conseguir estar bem para todo o seu entorno. Então, busque ajuda se sentir dificuldade. Tem muitas mulheres que hoje trabalham com amamentação, então busque esses profissionais capacitados. Rede Somos Mães, onde eu já fui colaboradora, né, colunista, eles têm essa questão de apoio à amamentação, então eu confio muito no trabalho deles e indico também, né, são parceiros, e eu gosto muito do trabalho da Cássia, né, com a equipe dela, então eu sempre acabo indicando. O segundo ponto de contato é o envolver, e é aí que eu acho que é muito mais forte esse envolver, até muito mais do que o olhar. Porque quando você envolve, né, que isso pode acontecer também na amamentação, mas quando você envolve, abraça seu filho, dá a atenção que ele merece, toca, você não vai estar só fortalecendo as suas emoções, como também vai estar fortalecendo todo o sistema imunológico desse bebê. Então, o toque é o principal fundamento para bebês até os 3 anos de idade, né? E fundamental e primordial no primeiro ano de vida. Então, além dessa proteção e desse afeto, e é esse afeto que vai nutrir essa criança nesse período, porque se eu recebo afeto, eu vou ser capaz também de distribuir. E um bebê amado e desejado vai saber também interagir muito bem socialmente, né? Então, ao passo que, inclusive tem alguns estudos relacionados a isso, que bebês privados de afeto não desenvolvem o intelecto, então tem dificuldades psíquicas e cognitivas, e tampouco conseguem se relacionar socialmente. E alguns até entram em estado de inanição a ponto de não sobreviver e morrer, ou retardo mental. Então, assim, é muito sério e é muito importante o toque neste momento, né? E se a mãe tiver cuidadora? Se ela não pode estar porque tem que voltar a trabalhar? Também é importante que ela esteja segura com esse processo. Então, se eu estou segura com quem vai ficar no lugar para olhar o meu filho, enquanto mãe, enquanto mulher, eu tenho que sentir confiança
né, nesse profissional. Porque se eu não estou confiando nesse profissional, tampouco seu filho vai. Lembrando que essa simbiose entre mãe e filho, ela dura a primeira infância inteira e principalmente os 3 primeiros anos. Então, se você não se sente confortável com os ambientes no qual seu filho vai estar inserido, provavelmente seu filho também vai ter dificuldade de adaptações, né? E também relacionamento. Então, quanto mais confiante eu estou com todos os processos que envolve o cuidar, né, o cuidado, a criança em si também vai estar segura, né? E estar segura é o que define uma boa qualidade de aprendizagem da criança. Vínculo saudável com os pais. Esse vínculo saudável com os pais, ele requer um ambiente onde eu transmito a confiança necessária para a criança, né? Eu acolho essa criança, principalmente, né? Não é só acolher ou promover ambientes que favoreçam essa interação. É também saber lidar com o seu temperamento. E o bebê já demonstra isso já desde pequenininho, né? Então, a gente tem que estar sensível a lidar com o outro, respeitando o que o outro é. E também não fazendo por ele, porque ao fazer coisas pela criança, a gente vai estar inibindo também as suas ações. Então, isso é muito importante. A superproteção, ela mata a criança, né? Em termos de capacidade de ir, né? Porque se eu não mostro que os ambientes ou que o tal profissional ele é bacana, lembrando que eu falei que as emoções da mãe influenciam no ver do filho, né, do interagir da criança. Se eu não estou entendendo isso e passo para a criança, ela vai ter dificuldade sim de interagir nesses ambientes, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, para não atrapalhar esse processo. E buscar, à medida que a criança vai se desenvolvendo e vai crescendo, formas de trazer ela para o ambiente familiar. Então, eu trabalho o dia inteiro. Qual é o momento que eu vou interagir com esse bebê, né? É de manhã antes de ir trabalhar? Ou é à noite quando chego em casa, eu faço jantar, tenho uma rotina noturna com essa criança e ainda escuto como foi o dia dela. Então, não importa se você fica o dia inteiro trabalhando fora. O que vai sempre importar para o bebê são as qualidades das interações e não a quantidade. Eu posso muito bem ficar o dia inteiro com um bebê, mas eu estar mais voltada para mim, para o meu mundo e os afazeres da casa e o bebê tá um pouco lá sozinho. Então, e essa também não é uma boa interação, não é uma boa qualidade de interação. Então, a gente tem que separar muito bem isso. Não é para sufocar o bebê, é para que ele também tenha a rotina dele e você a sua, né? Porque se a gente ficar só focada na criança, vai chegar um momento que nem a gente vai suportar estar tão perto assim da criança. Porque você vai estar em plena simbiose com essa criança. Mas e você nesse processo? Onde vai estar? Então, é aí também que pode começar a ter alguns conflitos entre você com o seu filho. Então, é importante respeitar esses espaços. E o bebê não vai entrar em sofrimento se você souber lidar muito bem com isso, muito bem com essa fase, né? Porque se eu estiver segura de que eu não preciso estar com o meu bebê a todo momento, mas que eu preciso estar para ele quando ele precisar, se você mudar essa visão, consequentemente ele vai se sentir muito amado e a qualidade dessas interações e a rotina que for estruturada entre vocês, ela vai ser sempre esperada pela criança. Por exemplo, eu só chego em casa às 7 horas da noite e meu filho já está em casa às 5:30 da tarde.
Então, ou ele fica na minha mãe, ou ele fica com uma cuidadora nesse período até que eu chegue em casa para ficar com ele. Então, ao momento, eu sei que é difícil depois de um dia de trabalho, né, você ainda se dispor a ficar com seu filho, mas isso vai fazer muita diferença. A partir do momento que você chegar em casa, você janta com essa criança. Se ela já jantou, você coloca a rotina dessa criança em primeiro lugar, né? Ou se você tiver que jantar, você coloca este bebê perto de você, ou para tomar uma mamadeira, né? Para buscar essa interação em família. Se desconecte do celular, se desconecte de tudo, porque ali, nesse momento, é a construção familiar que está contando. É a sua interação, é o seu momento com seu filho. Então, a gente vai buscar formas de não excitar esse bebê, mas promover atividades que vão dar relaxamento e rotina de declínio, que a gente chama, que é colocar já atividades que não vão excitar esse bebê, mas que vai promover relaxamento para ele entender que aquele período já é noturno, né? Ao passo que, se for esse período de interação, já que você vai chegar muito tarde do trabalho, faça essa... você tem tempo para fazer essa rotina de manhã? Então, tome café da manhã juntos, dê banho, se troque, converse, faça uma massagem, se der tempo para fazer uma brincadeira, brinque. E aí, cada um vai ter essa rotina. Então, não importa o momento do dia que vocês vão construir essa rotina com o bebê de vocês. O que importa sempre vai ser a qualidade. E é bom que mantenha essa constância diária, né? E essa rotina é você que vai estruturar logo no início junto com o seu cônjuge, ou se não tiver cônjuge, você com você mesma, né? E com a sua rede de apoio. E é importante respeitar esses horários, porque é exatamente isso que vai dar segurança a esse bebê nesse momento. Essa segurança como eu falei, é o que vai fazer com que seu filho se sinta amado, seguro e protegido, tá? Então, a construção dessa rotina, a gente pode começar já a fazer desde que você volta para casa. É claro que a amamentação ainda vai ser uma confusão, principalmente nos 3 primeiros meses, tá? Ela vai ser muito confusa. Mas se você já começar a entender o funcionamento do seu bebê, que também é importante essa análise, você entender como o seu filho funciona, porque os 3 primeiros meses servem para isso, para entender como o seu bebê vai funcionar, né? Como o seu bebê vai agir diante de toda aquela rotina, como que ele reage durante o barulho, como ele reage quando tá com sono, quando tá com fome. E essa é a linguagem corporal que você vai precisar aprender nesse primeiro momento, né, de convivência com o seu bebê. É a linguagem corporal. Então, isso também é uma construção de vínculo, né? Porque se você não está conectada com esse momento, né, esse olhar ao bebê, vai ser muito difícil também você entender como ele funciona, do que ele já sente, como ele sente, como que ele age com desconforto, como ele age quando está com fome, como ele age quando ouve a sua voz, como ele age quando você o toca, pega no colo. Será que ele fica irritadiço? Será que alguma pessoa que pega ele fica muito irritadiço? Quais são os sons que o incomodam, né? Enfim, tudo isso é observar, tudo isso é a construção do vínculo, né? E a gente não pode ter medo dessa análise no começo, ou ficar com uma noia enorme de montar uma rotina estruturada. Os 3 primeiros meses são para avaliar e conhecer o seu bebê e vice-versa, porque ele também vai conhecer você e seus sinais. Então, isso é muito importante. Sinais também, e principalmente ligado ao tom de voz que você vai ter, é que ele também vai corresponder ao seu comando, ao seu estímulo. Então, modular o tom de voz também é importante quando a gente fala de desenvolvimento do bebê, seja ele motor ou cognitivo, né? Mas hoje a gente vai se fixar aqui mais no desenvolvimento motor. Agora, por que eu tô dando essa introdução falando de
tudo isso, né? Todos esses pontos. Porque o meu comportamento, o ambiente, os tipos de estímulos que eu oferto ao bebê é o que vai garantir a ele ou não um bom desenvolvimento motor e cognitivo. Então, se eu promovo um estímulo adequado, que é adequar a idade da criança, o que é prioridade desenvolver, né? Promover esse ambiente com material adequado, né? Que a gente sabe, o pouco é muito, né? Então, não adianta você ter 500 mil objetos sonoros, 500 brinquedos multicoloridos, um quarto só cheio de brinquedos. Isso não é tão saudável assim. A gente tem muito engano com isso, que a quantidade de brinquedos é o que vai fazer com que seu filho seja bem estimulado. Isso é um ledo engano. Então, o menos sempre vai ser mais. O que o bebê sempre vai amar e você nunca vai errar é brinquedo com sucata. Porque até os 3 anos de idade, seu filho é puramente sensorial. Então, ele precisa sentir. E é através do sentir é que ele vai se desenvolver. Então, por isso que o importante do sentir é como ele vai se relacionar com você e você com ele. E esse é o primeiro ponto crucial do desenvolvimento sensorial e afetivo desse bebê, né? Então, se eu consigo mostrar uma linguagem afetuosa, uma linguagem leve, uma linguagem que incentiva, uma linguagem que seja rica de experimentações. E eu tô falando aqui você experimentando para mostrar para o bebê como que é a sensação. A partir do momento que você mostra que aquilo é legal, o bebê vai arriscar e vai acabar executando também com uma atividade muito bacana. Que pensar muito nisso. Não precisa fazer investimentos de brinquedo. Então, eu vou contar outro segredo para vocês. O bebê, a partir do momento que ele conhece e explora aquele objeto, ele vai perder interesse. Então, não gaste brinquedos caros, né? Porque o bebê perde o interesse logo. Agora, se você muda a textura do ambiente, se você muda o objeto constantemente, e como eu falei, quanto mais simples, melhor, mais seu bebê vai estar conectado a eles, àquela ação, né? Então, se a gente pensar, tá, esse brinquedo, essa sensação para essa criança, ele vai se interessar, ele não precisa de objeto caro, né? Então, eu falo de experimentações com tanque de areia, com massinha, com temperaturas, com lixa de unha. Eu trabalho muito com lixa de unha, com bebês muito pequenininhos, passando de forma leve, do meio dos dedos, pomponzinho, algodão, pincel. Então, tudo isso já vai promover sensações sensoriais, né? E aí você vai despertando o corpo desse bebê para viver essas experimentações. Então, o ato do bebê se mover vai depender de como ele vai experimentar e ter interesse em experimentar esses objetos, somado à linguagem que você vai ter com ele durante essas interações. Linguagens do bebê, quando você está interagindo com ele, significa olhar para ele executar. Se eu estou no meu celular e o meu bebê está brincando lá, provavelmente ele vai arriscar, mas provavelmente ele não vai se conectar. Então, ele pode até manipular aqueles brinquedos, mas se você não está ali para incentivar, validar as suas ações e reações, tampouco ele vai ter esse estímulo, né? É claro que tem bebês que ficam conectados com um brinquedo até um pouquinho mais de tempo, né?
A gente tem que falar que o cérebro ele tem a capacidade muito restrita de se concentrar nos 3 primeiros anos, porque o cérebro é imaturo ainda, está em formação. Então, é claro que um bebê de 3 meses não vai ter tanta conexão assim, ele vai mais desenvolver a audição de primeiro momento, então o que vai chamar realmente a atenção são os objetos sonoros, o que faz barulho. Então, isso é o que vai mais mobilizá-lo nesse momento. E segundo, são as sensações, né? As contrações pelas experimentações, o seu toque. Então, se a gente for pensar por esse lado, então o bebê precisa escutar, né? Para ter essa atenção do olhar e acompanhar os objetos. Esse é de 0 a 3 meses. Os 3 primeiros meses é um pouco mais auditivo. Então, tudo que você puder chamar de atenção para essas experimentações é o que o bebê precisa, né? Então, de 3 a 6 meses, o bebê já está um pouco mais desperto para o mundo. Então, a musculatura já está um pouco mais aberta do que os 3 meses ainda fechadinha, mão muito fechada, corpinho muito fechado. E é por isso que logo nesses primeiros meses, além da audição, também você fazer uma manipulação muito grande, né? Porque, deixa eu pegar meu bonequinho aqui. Porque até os 3 primeiros meses, o que a gente precisa ajudar esse bebê é que ele faça essa retenção da cervical, né? E ao invés de colocar ele em pé em você, a gente precisa colocar ele de bruço para que ele faça essa retenção da coluna cervical, que é o primeiro ponto que o recém-nascido precisa desenvolver, né? Para que aos poucos ele passe a usar este braço de 3 a 6 meses para conectar este braço à cintura escapular e já o pescoço que está em trabalho de fortalecimento. É só aí, por essa parte, né, que a gente fala céfalo-caudal, é só aí que o bebê vai conseguir começar a movimentar o tronco. Então, a gente vai guiando ele pelo olhar para que ele tenha essa mobilidade no pescoço. E depois o olhar firmando os braços no chão, para que ele aos poucos vá subindo esse tronco, né? Que é essa posição aqui, esse tronco. Eu acho que não vai chegar. Esse tronco. Aí, conforme vai passando os meses, já com 6 meses, o bebê já é capaz de sentar. Porque a partir do momento que ele fortalece todas essas estruturas e depois vai trabalhando as lateralizações, né, já sentadinho, ele já consegue ter essa mobilidade de tronco látero-lateral, que é super importante estimular desde pequenininho também. Então, eu vou levando para um lado, a gente pode fazer isso em cima de uma bola, da outra, para frente e para trás. E quanto mais estruturada os membros superiores, aí a gente pode já começar o bebê já a desenvolver membros inferiores. Então, a partir do momento que o bebê senta, a gente vai passar já a fortalecer essa perninha, essa perna aqui, promovendo circuitos, manipulações e sensações com membros inferiores, né? E também a distribuição do peso do equilíbrio, porque já dos 6 aos 9 meses, o bebê já vai começar a querer ficar em pé, né? Então, a gente tem que trabalhar essa lateralização também em pé, distribuindo pesos. E eu gosto muito de trabalhar em cima de esponjão. Então, eu coloco o bebê em cima de esponjão, eu vou subindo um pé, vou subindo o outro, eu tenho prancha de equilíbrio também, mesmo pequenininho, é muito bacana colocar ele em bolhão também. Eu usei muito também, muito tempo, colchão de inflável, que ele promove também a mesma sensação da cama elástica, e aí o bebê vai tentando engatinhar de primeiro momento, e depois tentando andar também.
dá para trabalhar exatamente essa sensação, né, de lateralização e reequilibração, o que é muito bacana. E aí depois, o posicionamento do pé juntamente com a postura do engatinhar. Porque quanto mais fortalecido e usado a ponta desse pé no momento do engatinhar e do rastejar, mais o bebê terá condições de andar com segurança e também fazendo dissociações adequadas, ou seja, distribuindo o peso de forma igualitária em membros inferiores e superiores. Então, quanto mais o bebê vai ganhando autonomia, mais ele deseja explorar. Então, essas experimentações, essas estruturas musculares, ela tem que estar muito fortalecida na posição quadrúpede para que o bebê tenha uma boa estrutura bípede. E a gente tem que observar muito bem isso. E aí, o que é importante também, além dessa questão do desenvolvimento motor, é você promover também experiências sociais, né? Então, como eu, interagindo com meu filho em casa, vou promover interações sociais, né, sem estar na escola, né? Porque tem mãe que opta pelos 3 anos ficar em casa, não se preocupa tanto em deixar o bebê na escola, porque isso realmente a maior importância é para as mães que trabalham fora, né, que não tem rede de apoio. Mas hoje a gente frisa o seguinte, né, que o contato social desse bebê pode ser entre primos, pode ser um passeio no parque, hein, ou entre vizinhos, né, com bebês com a mesma idade, o que é importante a gente frisar bem. A escola é um ponto de contato social, mas o primeiro contato social e fundamental é a família. Então, se eu não tenho uma família saudável, um ambiente saudável, consequentemente, o meu filho também vai ter mais dificuldade de desenvolver relações saudáveis em ambientes sociais. Então, quanto mais acolher, incentivar, estimular, promover estímulos adequados, mais essa criança vai ter condições de conviver socialmente. Então, quando eu trabalho com bebês, eu me preocupo muito mais em não só desenvolver a questão motora, mas já desenvolver essa criança para estar dentro da escola, que é o que muita gente não trabalha. Então, ou a gente se fixa tanto em ensinar esse bebê a subir, descer, pular e habilidades motoras que são importantes, mas esquecem de outras também, né? Que é desenvolver o senso coletivo e o senso colaborativo. Porque se eu, enquanto mãe, já ensino de pequenininho, desde bebê, a gente pode ensinar isso, né? E deve, com todas as nossas atitudes, porque somos referências enquanto pais, né? Ensinar a ajudar a levar o prato para a pia. Ah, mas você tá falando de bebê? Pega o bebê no colo com 6 meses dentro da minha sala. Eu fazia a mãe pegar o bebê no colo e guardar os brinquedos juntos, explicando a ação de guardar o brinquedo e por que elas tinham essa tarefa junto ao bebê. Então, a gente tem que pensar sempre, quando está trabalhando com as crianças, e é o meu trabalho, uma atividade integrativa entre questões sociais, questões motoras, desenvolvimento de linguagem, questão relacional. Esse é o desenvolvimento do meu trabalho. Então, no meu caso, eu fazia o brilha-brilha estrelinha. Então, uma das mães com o bebê tinha que apagar a luz da sala. Outra mãe tinha a função de distribuir as estrelinhas para a criança. A outra mãe tinha a função de distribuir os objetos que eu ia usar para fazer o relaxamento. Isso é só um exemplo da dinâmica de aula. Então, se a gente já despertar de cara esse senso
de colaboração deste bebê para conviver com o outro, e eu fazia o rodízio dessas mães para que cada uma tivesse uma experiência diferente dentro dessa dinâmica da aula, a gente já vai estar preparando esse bebê, essa criança, para conviver socialmente. Por quê? Você é que está ali para dar esse comando. Está ali para dar esse comando. É o seu comando que vai dar essa segurança para essa criança. Então, se eu tenho essa experiência, e pode ser numa aula coletiva, num parque, se eu tenho essa voz de comando para ensinar esse senso colaborativo, você, enquanto pai, já vai estar contribuindo e muito para que dentro do ambiente social ele também exerça essa função. E os pequenininhos em si, eles são colaborativos de essência, né? A criança em si, ela é colaborativa de essência. Se você pede para ela guardar um brinquedo, é só você falar: quem consegue guardar isso porque isso está muito pesado para mim? E você vai ver que vai ter até briga. Eu consigo, eu vou eu. Então, assim, é muito importante. Então, dentro de casa, além dessas experimentações, né, com materiais simples, a gente precisa também promover ações sociais, que pode ser com a natureza, porque o bebê também precisa desse contato sensorial com a natureza, além dessas questões de interação com a família e também com o outro. Então, são esses 3 pontos importantes dentro do desenvolvimento do bebê. Então, falamos sobre as fases, né, das questões como a gente desenvolve a questão motora do bebê, promovendo essas experimentações, esses circuitos, né? E agora eu vou falar um pouquinho de como escolher uma escola. Como eu falei no começo da live, a gente já, quando o bebê nasce, a gente já consegue observar o temperamento da criança, né? O que até esse momento de chegar na escola, qual é o brinquedo que ela mais gosta, qual é a atitude que a desagrada, como que ela age quando é contrariada, né? E como ela age quando eu dou limites, como que ela é criativa, ela é uma criança mais lógica, que gosta mais de brinquedos, de raciocínio lógico, como bloco lógico, ou ela é criativa, gosta de uma massinha, gosta de pintar, de contato mais sensorial, de cores, artes. Como que é esse meu filho? Ele gosta de objetos, brinquedos eletrônicos sonoros? Será que ele gosta mais de tecnologia, é mais ligado a isso? E é outro ponto importante, né, que tecnologia, para mim, ela deveria só a criança ter contato aos 5 anos de idade, tá? O mínimo. Fora isso, é o corpo, é o brincar. A criança precisa estar conectada com seu corpo, porque se ela não está conectada do eixo, cabeça, pés, meio, extremidades, provavelmente ela pode ter dificuldade de escrita, né? Então, um corpo bem vivido garantirá esse bebê, né? E corpo vivido, eu digo explorar esse corpo, promovendo ações diversas: pular, saltar, agachar, levantar, engatinhar, promover essas sensações, né? Mobilizar os pés, mobilizar as mãos. Tem muita criança que não tem um bom apoio de pé desde de pequenininha. Tem criança que não tem força nas mãos, e essa força nas mãos é fundamental para apoio de lápis, escrita, esse controle motor de mão e olho também muito importante para a gente conseguir alinhar a escrita no papel, dar direcionamento. Então, é muito importante. E aí vem de 1 a 2 anos, né? De 1 a 2 anos é onde a criança está explorando tudo,
ela já está com mais autonomia, ela tem interesses em conhecer e explorar mais os objetos, né? Ela tem vontade de se comunicar mais com você. E é aí onde você vai aumentar o grau de dificuldade desses circuitos. Então, vai promover mais desestabilizações, né? A gente falando de paz, a gente tem que promover desestabilizações. E o que seria isso? Pega a almofada da sua casa, coloque uma de um lado, outra do outro e vários pontos da sua casa. E vai fazendo com que ela pise ali sem sair dali. Ao mesmo tempo que você vai estar estimulando a atenção dessa criança, né? Porque se eu perco a atenção, eu caio dessa almofada, eu me desequilibro. Então, uma tensão tônica que a gente chama, né? De permanecer ali, conectado ao que está fazendo. E aí a criança passa, coloque uma bola para ela agarrar e segurar. Ou peça para ela ir agachada, mantendo as almofadas, passando um pé em cima da outra. Então, são exercícios simples que a gente vai dando para a criança, ela vai se conectando, se apropriando desse corpo vivido e ela vai passar a distribuir melhor esse equilíbrio, esse eixo de equilíbrio. E nessa fase, o bebê ele não consegue também dividir, né, esses objetos. Então, a gente vai começar a ensinar a dividir. Então, você brinca com ele, pega o mesmo objeto em cor diferente, oferta um para ele, oferta outro para você. Você vai brincar junto, aí ele vai querer o seu. Você fala, não, este é meu e este é seu. O que a gente pode fazer é trocar. Você quer trocar comigo? Então, você troca de brinquedo com esse bebê e você vai ensinando ele essa troca de que eu posso brincar com o brinquedo do outro. E tudo bem se ele não quiser dar o dele. Você oferta o seu, então fala, agora você pode me ofertar o seu? Então, é aos poucos que você vai ensinando a criança. Agora, o que não deve fazer? Se ele não der o brinquedo para você, você vai e arranca. Se ele começar a brigar com o irmãozinho, você vai e arranca dos dois. Não, a gente tem que respeitar, porque eu não sou obrigada a dar aquilo que eu não quero, né? Assim como a gente também não faz aquilo que a gente não quer enquanto adulto. Então, a gente tem que orientar. Olha, isso aconteceu na minha sala, inclusive. Eu estava dando uma atividade eles estavam explorando o espaço, eu dei um bolão lá e eles começaram a brincar. Aí 2 deles começaram a discutir. Discutir assim, né? Falando aquela linguagem enrolada, mas começaram a discutir. E aí, como eu trabalhava com as mães e os bebês, aquele que se sentiu incomodado, e isso é importante, olha quanto rico, ele começou a resolver conflito. Ele foi lá, chamou a mãe do menino, puxou a calça dela e começou... E a gente tinha entendido que eles estavam brigando porque ele pegou a bola primeiro e queria pegar a bola. Então aí eu fui lá, intervi, você vai lá, mãe, fale dessa forma com ele. E aí elas foram resolvendo o conflito, o outro acabou deixando ele pegar a bola. Só que aí ele estava demorando um pouquinho para devolver, ele foi lá e chamou a mãe do outro. E o outro foi lá, fez a mesma coisa, chamou e começou a reclamar com a mãe que o outro estava deixando brincar. E aí foi que eu falei, bom, vamos ensinar os dois a brincar juntos, né? E deu super certo. E aí eles começaram a brincar junto, um empurrando a bola do outro. E é isso, a gente tem que aprender a mediar conflitos e não resolver os conflitos com a violência, né? Porque o ato de tirar o brinquedo das duas crianças é um ato de violência, é uma agressão. E a gente tem que ensinar a criança que conviver socialmente é preciso haver respeito. E por que não? Eu não brincar com você. E é aí que você começa a ensinar que é importante o dividir. Então, toda essa trajetória social é importante desenvolver antes desse processo da escolarização, né? Porque de 2 a 3 anos, o bebê já passa a ser mais autônomo ainda e mais desprendido dessa mãe. Então, se ele capta todas essas questões antes, ele vai estar muito seguro de 2 a 3 anos.
né? Ele já vai estar com uma capacidade de verbalização, ele já vai ser um bebê mais autônomo, ele vai arriscar atividades um pouco mais, né? Porque quando você monta as sériezinhas para a criança passar, ou até mesmo bacana, você observa o quanto ele é capaz de criar e resolver conflitos sozinho. Então, a gente tem que prestar atenção nesse processo até você decidir colocá-lo na escola, né? E aí, chega esse momento. Seu filho não fica mais quieto, ele não consegue mais conectar aquela rotina dentro de casa, rotina familiar. Ele chama a sua atenção para tudo. Ele está mostrando que ele precisa de mais estímulo. Ele fica entediado com facilidade. Então, esse é o momento de colocar o seu bebê na escola. E a partir dessa análise, desse tempo todo com o seu bebê, é que você vai entender: meu filho é mais sensível, meu filho é criativo, meu filho é comunicativo, meu filho ele é mais lógico, ele é mais tímido. Como que é seu filho? Partindo dessa análise dele, é que você vai escolher esse momento. Faça visitações, né? Com ele junto, né? Mesmo se for muito pequenininho, no caso, se você decide colocar lá por 4 ou 5 meses e decidir por isso, decida com essa segurança também. Como você entrando nessa escola, como ele se sente? Ele chora de cara? Né? Ele fica desconfortável? Se alguém tenta se aproximar dele, como que ele reage? Como que você reage aos ambientes da escola? Você sentiu segurança? Você está fortalecida? Está segura dessa decisão de colocá-lo na escola? Então, eu aconselho a visitar no mínimo 4 escolas com metodologias diferentes para que você depois decida o melhor. Então, até num artigo da revista Mater Life que eu escrevi, eu falei logo no começo do ano, não sei se foi janeiro ou fevereiro da volta às aulas, eu escrevi falando sobre isso. Visite 4 escolas, tome a sua decisão. Avalie limpeza, higiene, trato dos funcionários, trato dos colegas, né, entre eles, como eles se tratam. Observe, se você tiver oportunidade, como eles tratam as crianças em determinados momentos, né? Eu convivi em escola durante muitos anos e a gente sabe que rotina de escola é realmente muito turbulenta, porque se você eu tinha uma sala de 15 bebês às vezes e para 2 auxiliares é muita criança. Então, bebês vão chorar, bebês vão ter desconforto e mesmo 3 pessoas é inviável, né? Muitas vezes acolher a todas ao mesmo tempo, né? A gente tinha que ser um polvo. Então a gente tem que ter muito discernimento com o julgamento, porque eu tenho certeza que todo profissional está dando o seu melhor, né? E se você não sentir segurança nisso, né, nesse ambiente que você está vendo, você nem arrisque a colocar, né? E isso é importante analisar. E a gente só tem essa certeza indo e frequentando. Pergunte se tem profissionais especializados, né, em bebês, porque não é só ser pedagogo. Eu acho que toda a área da educação tem que haver especialização, né? Então, tem que ter um profissional lá que entende desenvolvimento infantil, né? Que saiba o que está fazendo, que saiba o que esperar e exigir daquele bebê. Saiba observar suas reações motoras, a forma como se comunica, a forma como ele interage socialmente, a forma como ele lida com os afetos, como ele lida com dividir os brinquedos, como ele se arrisca. Então, a gente tem que avaliar tudo isso nessa fase para ir tomar a decisão da vida, que é a primeira escola do seu filho. Então, todos esses parâmetros foi descrito no e-book que vai ser lançado agora na sexta-feira. Então,
É claro que tudo que eu falei aqui foi uma síntese, porque é muita coisa para ser abordado, mas vocês vão ver que tá muito leve o que eu escrevi, é muito pontual, é uma linguagem simples, eu não falo de linguagem técnica, ai, como o cérebro se desenvolve, o que desenvolve. Eu não falei de inclusão neste livro, porque isso eu vou levar para uma outra etapa, porque eu acho que a gente quer, são os alertas de quando e como procurar ajuda. E eu acho que esse momento é o mais importante, né? Não é importante o diagnóstico, mas é importante a qualidade de estímulo para saber a melhor forma de ajudar o seu bebê. Então, a gente vai promover alguns encontros. Essa é um projeto que eu quero estender para outras fases, né? Porque como eu lido com a primeira infância inteira, e eu vou falar das outras fases também, e aí a gente vai agregar novas pessoas no projeto. Porque eu já tenho até um nome para o segmento, e vou amplificar um pouco mais do ventre aos primeiros passos também com outros profissionais. Então, por isso que é preciso entrar no grupo, né, para a gente marcar aulas que não serão mais aqui no Instagram. O Instagram dá muito problema de conexão e interação com os profissionais, então eu quero algo mais reservado também, né? E que as pessoas se conscientizem que os 3 primeiros anos são decisivos para que a criança entre bem no processo de escolarização. E eu falo bem de uma forma que ela tenha equilíbrio corporal, ela se conheça, ela se reconheça enquanto pessoa, ela tenha oportunidades de convívio social, oportunidades de explorar materiais e os ambientes, para que ela tenha um bom desenvolvimento. Então, essa é a grande sacada dos 3 primeiros anos. A gente tem que pensar também, que é uma pergunta muito recorrente, até esqueci de falar, que beber pular fases é normal? Não, não é normal, mas ocorre com frequência, né? Então, assim, muitos médicos hoje não consideram algumas fases puladas importantes. Só que, enquanto psicomotricista, todas as fases são importantes. Uma criança que não engatinha, ela vai ter dificuldades de equilíbrio. E o que eu falei que a gente precisa ter para conseguir escrever? É desenvolver muito bem este equilíbrio entre membros superiores e inferiores para que eu consiga dominar eixos, né, corporais. Então, se a criança não domina esses eixos corporais, ela vai ter dificuldade mais na escrita, né? Então, o engatinhar, para mim, e o rastejar, são as primeiras dissociações entre membros superiores e inferiores. Então, é para dar importância, sim, e todo psicomotricista vai dar essa importância, né? Porém, o que fazer se a criança pular fases? Você vai trabalhar a fase seguinte, mas ao mesmo tempo a fase anterior, tentar mesmo assim. Se caso ainda ela tenha essa dificuldade, na escola, através de repetição e através do brincar, é possível ensinar, reeducar essa criança a adquirir aquela habilidade que ela não teve, né, lá atrás. Mas é importante, fundamental, observar e estimular logo que perceba que ela vai pular fases, porque a gente realmente precisa estimular. Porque se ela conseguir entender o processo dessa dissociação do engatinhar, que é trocar, cruzar o corpo para manter essa estrutura lateral-equilíbrio, ela não vai ter problema nenhum, né?
Mas o básico disso é também, ao mesmo tempo, fortalecer e trabalhar e mobilizar muito bem os pés deste bebê, certo? Agradeço a todos essa oportunidade de estar aqui voltando a fazer lives para vocês, porque, como eu disse, uma das minhas metas é que a mãe cada vez mais se torne consciente do processo de escolarização e do que a gente pode desenvolver com o bebê nesse período. Antes de sair, não esqueça que amanhã tem a live com o Fábio e o Dr. Cláudio, que nós vamos continuar esse assunto, só que eles vão abordar mais aspectos voltar da saúde e incluir também as questões de diagnóstico, de quando procurar ajuda, né? Também o Fábio é osteopata, ele vai poder dar dicas muito bacanas amanhã. Então, eu espero vocês, tá bom?